Bom dia, doutor desembargador Paulo Dimas. Na sua pessoa, quero cumprimentar a todos os desembargadores, magistrados que participam presencialmente ou virtualmente desse nosso seminário e agradecer a acolhida aqui pela Pamages. Desde o primeiro momento, quando nós começamos a discutir a formatação dessa proposta, recebemos do desembargador Paulo Dimas e toda a estrutura da Pamages todo o apoio, e para nós isso tem um significado muito importante. Nós temos trabalhado o Fórum, o BPG, o Ético, a Prefeitura Municipal, as instâncias policiais do Estado de São Paulo, a Polícia Federal, na tentativa de organizarmos o trabalho, a conscientização e as ações efetivas no combate a esta prática, como o senhor bem disse, que é hoje o crime do século, não é? E só com a organização da sociedade civil, das instâncias administrativas do Estado brasileiro, é que nós vamos efetivamente conseguir avançar nesse processo. E, então, mais uma vez, agradecer a acolhida aqui pela Pamages, é um momento muito importante. Já fizemos, o mês retrasado, também um seminário na Escola Paulista do Ministério Público, e esse é um processo, então, que vai contaminando toda a sociedade, toda a articulação necessária para que possamos avançar, e já com as palestras de hoje, das primeiras palestras, tanto do doutor Paulo como do doutor Edson, nós já tivemos aí um grande ensinamento com relação a alguns aspectos importantes que nós devemos enfrentar de forma coordenada. Rapidamente, a apresentação do nosso fórum. Nós temos uma missão de unir esforços no combate à pirataria, falsificação, descaminho, subfaturamento, contrabando, enfim, diversas práticas ilegais que contaminam a concorrência das empresas, a defesa dos direitos do consumidor e também aos interesses do próprio erário com a sonegação de impostos, sem falar nas relações que essas questões que aparentemente podem ser comerciais têm na própria esfera da sociedade com relação ao combate à criminalidade. Então, temos procurado essa união de esforços. Estamos hoje com 28 associados, entre associações empresariais e empresas, envolvendo o maior leque de produtos e serviços que são afetados pela pirataria, pela ilegalidade, desde brinquedos, cigarros, eletrônicos, informática, produtos de limpeza, os CDs e DVDs, até serviços como, por exemplo, de TV por assinatura, peças de automóveis, óculos, material de impressão, roupas, marcas de luxo, relógios, tênis, material esportivo, livros, canetas, isqueiros, tecidos, marcas de segurança, perfumes e cosméticos. Ou seja, nós temos, pela composição do próprio fórum, uma demonstração de que esse mal afeta diretamente todas as atividades econômicas que atuam em nosso país, e é um fenômeno mundial. A face mais visível da pirataria, eu acho importante apresentar esse quadro, geralmente se vê a questão do camelô, do comércio popular, achando que é uma questão de menor potencial ofensivo, de uma questão tão importante, porque na verdade estamos aí tratando do emprego de pessoas que não estão participando da economia formal. Mas na verdade esta face mais visível esconde uma série de outros delitos que são cometidos, e esse sim tem uma profundidade que nós temos que enfrentar. Então mostro aí nessa figura do iceberg essa visão que a sociedade tem, né? Vê a pirataria, a questão da propriedade intelectual, o comércio popular como uma parte visível dessas práticas. Mas não temos a ideia do que está por trás, por baixo desse processo. E aí nós vamos encontrar o descaminho e o contrabando, a sonegação de impostos, e essa enorme sonegação movimenta recursos extremamente expressivos que alimentam toda a questão relacionada à corrupção, que foi aqui salientada pelo desembargador Paulo Dimas, os danos à saúde e segurança das pessoas que diretamente são afetadas por esse comércio ilegal, o tráfico de drogas e de armas que está relacionado também ao comércio ilegal, ou seja, hoje claramente nós identificamos que essas organizações criminosas não fazem qualquer tipo de diferença entre os produtos que serão comercializados, que serão contrabandeados e que serão distribuídos no Brasil.
inúmeros casos, os nossos associados relatamos às autoridades, e identificamos isso, containers contendo não só produtos contrabandeados, eletrônicos, por exemplo, mas também armas pesadas, drogas, tudo compõe dentro do mesmo container, na verdade, essa complexidade que é o que atua hoje nesse mercado ilegal. Então, nós temos aí, abaixo dessa linha d'água visível, que é o comércio que nós identificamos nas grandes cidades, todas essas práticas que estão diretamente relacionadas. Inclusive o trabalho escravo. Não é desconhecimento das pessoas que atuam no combate a estas práticas, que muitas vezes as confecções que estão falsificando marcas utilizam o trabalho escravo aqui em São Paulo, aqui no centro da cidade. Ou seja, nós já tivemos operações realizadas pelas polícias militar, civil, guarda civil municipal, identificando os bolivianos que ficam encerrados dentro de porões, né, chamada tranca. Eles são trancados lá às 8 da manhã e só são libertados às 10 da noite, depois de cumprir com a meta de produção. Então, isso é uma realidade, digo, não da periferia do nosso país, das franjas do nosso país, mas aqui do centro da nossa cidade, aqui de São Paulo. Então, há também essa interface terrível do trabalho escravo que é praticado nesse comércio. As consequências da ilegalidade, nós temos aí claramente a redução do número de empregos formais, a sobrecarga do sistema tributário e previdenciário de saúde, essa é a questão que deve ser claramente enfrentada na apresentação do André Montoro, que vai falar da questão da informalidade, que é um aspecto que afeta também diretamente essas relações que nós temos apresentado, discutido e aprofundado, ou seja, quem paga imposto paga cada vez mais, essa verdadeira economia informal que graça na nossa sociedade. A fuga de investidores nacionais e internacionais afeta diretamente a competitividade das empresas instaladas aqui no Brasil, há um desestímulo à pesquisa e à cultura, uma sensação de impunidade, de que por ser uma questão não tão priorizada, um encaminhamento que se pode dar, por não ser uma questão tão bem priorizada, pode dar a imagem de que é um crime que pode ser cometido e de alta lucratividade que as autoridades não estão dando a devida atenção. Então existe essa sensação de impunidade, a questão da sonegação e da corrupção. Na verdade, há uma atuação forte, como disse inicialmente, organizações criminosas nesse processo, organizações sofisticadas, internacionais e com uma abrangência em todas essas ações comerciais. Aí esse quadro mostra o que alimenta essas organizações criminosas, né? Ou seja, essas práticas todas que constituem raízes da atuação das organizações criminosas que alimentam essas organizações criminosas. Então, é importante salientar isso, especialmente aqui nesta casa, mostrando aos senhores magistrados que quando muitas vezes se deparam com um inquérito, com uma ação intentada ou por particular ou de interesse público, o que está por trás muitas vezes é a atuação de verdadeiras organizações criminosas sofisticadas, muito bem estruturadas e que vão se alimentando de todas essas práticas, desde a pirataria, o tráfico de drogas, sonegação, subfaturamento, falsa declaração de conteúdo, que é uma prática que nós verificamos recentemente numa matéria do Fantástico, usual, ou seja, os contrabandistas declaram um tipo de produto para conseguirem obter uma vantagem ilícita no que tange à arrecadação de impostos devidos, e todas essas raízes se juntam e alimentam esse, claro, comércio ilegal. Alguns dados já apresentados, o Dr. Paulo já fez a menção a esses dados de sonegação, que nós estimamos em 40 bilhões de reais ou 20 bilhões de dólares ao ano, de 2 milhões de empregos que poderiam ser gerados caso essas atividades fossem regulamentadas. E no mundo, é um aspecto interessante esse, a pirataria ultrapassou o tráfico de drogas, né? Então, quando se fala que a pirataria é o crime do século, aí tem uma demonstração clara de que realmente o é. Hoje, por dados da Interpol, a pirataria ultrapassou o tráfico de drogas, mesmo porque a lucratividade é tão grande quanto, e o sentimento de impunidade é muito maior, ou seja, o risco é muito maior, é muito menor. Então, as organizações criminosas claramente identificaram isso, têm muito lucro,
e um risco muito menor, isso facilita e estimula esse negócio. O mercado ilegal movimenta 10% do comércio mundial e 1,5 trilhão de dólares utilizado na lavagem de dinheiro, ou seja, existe uma grande estrutura criminosa envolvendo todo esse processo. Algumas dificuldades que nós apontamos nos trabalhos que temos realizados no fórum, as ações isoladas dos agentes públicos, muitas vezes a ação da Polícia Civil esbarra na questão da competência, a Polícia Militar a mesma coisa, a Receita Federal, ou seja, nós temos as nossas esferas de competência, isso é do Estado Democrático de Direito, e essas esferas de competência territorial, funcional, evidentemente que do lado de lá não existe nenhum tipo de limitação, mas impede muitas vezes que as ações sejam coordenadas. Então, há um estímulo necessário que nós temos discutido, especialmente num grupo existente na sede da Prefeitura, é de que haja uma maior integração de ações entre as diversas instâncias administrativas. Isso é uma necessidade e hoje a realização desse seminário demonstra também a importância de termos essa participação junto ao Judiciário. A nossa legislação desfavorável à persecução criminal, o Dr. Garé irá avançar nesse tópico na sua apresentação, mas temos que enfrentar especialmente a questão da prescrição. Né? Hoje, as penas para quem falsifica e quem comercializa é de até 3 meses, até 1 ano, e isso dificulta muito a persecução criminal, ou seja, o trabalho realizado pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, muitas vezes não alcança nenhum resultado, porque o crime vai ser prescrito, fatalmente prescrito, por conta das previsões existentes na lei atual. Temos um trabalho nesse aspecto voltado para a melhoria da legislação, mais para o combate à prescrição do que efetivamente para o cumprimento de uma pena efetiva, que isso causa resistências, mas temos que combater a sensação de impunidade. A restrição das indenizações, recentemente estivemos num encontro internacional de combate à falsificação nos Estados Unidos, e alguns relatos lá feitos de grandes empresas foram penalizadas com fortes e pesadas indenizações, coibindo, então, a prática do comércio de produtos ilegais. Grandes supermercados americanos enfrentaram essa questão e foram penalizados com altas indenizações. O que não acontece aqui no Brasil. Houve um caso similar e também de uma grande rede varejista que foi colhido nessa prática e recebeu uma indenização realmente irrisória pelo movimento que esse produto teve, mas, enfim, é uma situação que nós temos que também considerar. Existem julgados já no Supremo Tribunal Federal com relação, por exemplo, a contrabando, que até R$10 mil isso seria considerado de bagatela, um crime de bagatela, então que nós, de certa forma, estaríamos liberando contrabandos de até R$10 mil, porque não representa um valor expressivo. Isso preocupa e muito as ações e o trabalho que é desenvolvido, não só nas questões de interesse privado, mas também nas questões de interesse público, pelas ações do Ministério Público. A ideia do pequeno potencial ofensivo também envolvido nessas questões, também é uma preocupação nossa, porque nós temos essa ideia, essa visão do todo, né, das raízes das organizações criminosas e de como elas estão interligadas. E por isso esse sentimento de impunidade deve ser combatido, porque representa hoje um maior estímulo para que essas organizações criminosas atuem, uma vez que elas, como já disse, um pequeno risco, uma grande lucratividade, isso representa um grande incentivo a essas ações. O prejuízo ao consumidor, os produtos importados ilegalmente não têm as mesmas condições do produto importado legalmente. Ou seja, pelo Código de Defesa do Consumidor, quem importa também é responsável. Só que o importador ilegal ele não aparece. Muitas vezes o selo aposto em produtos importados ilegalmente não representa absolutamente nada. E o consumidor fica completamente ao desamparo. Ele não tem a garantia, ele não tem assistência técnica, o manual de instrução é xerocado, é copiado, então não existe nenhum tipo de garantia para esse consumidor. E o mais interessante, no Brasil, muitas vezes, a empresa formalmente instituída, instalada, que faz os seus processos regulares e legais, ela passa a ter que dar garantia aos produtos contrabandeados. Nós já tivemos algumas decisões em juizados especiais, onde a empresa que não importou o produto,
que está sendo lesada pela importação ilegal, que entrou no Brasil a um preço mais baixo porque foi subfaturado, ou é descaminho, ou é contrabando, essa empresa é instada a dar garantias a esse produto. Em inúmeros casos de produtos eletrônicos, muitas vezes acontece, o que representa um ônus duplo. A empresa não só perdeu o mercado porque está sofrendo uma concorrência desleal por um produto entrar no mercado a um preço mais baixo por pagar impostos, por não dar garantias ao consumidor, e ainda ela é lesada, que ela vai ter que dar essa garantia. É um aspecto que deve ser também apresentado, especialmente aqui nesta casa. A questão das certificações também dos produtos importados ilegalmente. Não tem certificações do Inmetro, da Anatel, o que o nacional e o importado legal tem que cumprir, esses importados ilegalmente não cumprem, e também representa aí um grande desvio de conduta que afeta a toda a sociedade. Com relação ao controle de portos, aeroportos e pontos de fronteira, nós temos debatido isso intensamente com a Receita Federal, nos seminários apresentados junto aos técnicos das receitas nos portos e aeroportos, que nós temos desenvolvido esse treinamento efetivo já há 4 anos, e a gente verifica que realmente há muito o que ser feito nessa esfera. Como propostas, nós temos aqui uma série de propostas que envolvem a Receita Federal, que envolvem a atuação articulada e necessária da administração pública, para aperfeiçoar os controles de importação nos portos e aeroportos. Nós temos defendido a licitação de scanners para containers, não com a compra do produto, que é muito caro, de manutenção muito difícil, e o Estado tem claras deficiências em arcar com os custos da manutenção de qualquer equipamento, quanto mais um scanner sofisticado. Nós temos, então, sugerido a licitação de serviços. Ou seja, em vez da empresa, em vez do erário gastar dinheiro comprando o produto, ela faz a licitação de serviços. A empresa que ganhar essa licitação, ela instala o scanner, ela faz a manutenção de scanner, e quem paga é o importador. Ou seja, não há necessidade de dispêndio de nenhum tostão. Ao contrário, poderá reverter em benefício do próprio erário. Essa proposta até agora não teve um encaminhamento. A Receita Federal tem uma licitação em curso, que está suspensa por decisão judicial do STJ, de 300 milhões de reais para a compra de 37 scanners. Isso demonstra como seria importante mudar a modalidade de licitação para que pudéssemos aperfeiçoar os mecanismos de controle tão importantes para a economia nacional. Conversando sobre esse tema no Ministério da Indústria e Comércio, eles revelaram que se houvesse um aumento significativo de scanners e containers, nós mudaríamos a própria balança comercial brasileira, tal o volume de mercadorias que são importadas com falsa declaração de conteúdo, e que nós temos a menor ideia do que está entrando no nosso país. Acesso aos dados de importação sem o sigilo do nome do importador, isso é uma situação que só no Brasil acontece. A empresa detentora da marca, ela é avisada de que uma marca eventualmente não original está sendo importada, só que para que a empresa possa acionar o detentor da marca, ele precisa saber o detentor da marca. E aí a Receita não informa. Então são 2 ações judiciais. O escritório tem que entrar com mandado de segurança para obter o nome do importador, para entrar com a ação contra o importador, porque a Receita sabe do milagre, sabe do santo, mas não declara o santo por conta do sigilo fiscal. E isso é uma interpretação que nós temos discutido também nessa esfera federal. A identificação dos preços declarados também é uma grande dificuldade, que nós temos acesso a isso. Então, temos que aperfeiçoar os bancos de dados da Receita. Temos trabalhado com a Receita na criação de um banco de dados com relação às marcas. Está avançando um projeto piloto que nós temos participado. Ampliar as operações coordenadas de fiscalização e inteligência, aí acionando não só o aparato policial, militar, civil, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, mas buscar sempre cruzar as inteligências desse processo. E esse é um trabalho que deve ser feito e ser coordenado de uma forma mais eficiente. A maior interação entre os órgãos de administração pública, também voltados para esse aspecto da utilização da inteligência para combater esse comércio ilegal. A instituição de fóruns entre a administração pública e a sociedade civil, e aí eu ressalto o que nós temos participado do grupo de gestão integrada, de segurança integrada na Prefeitura, é uma demonstração de que é possível reunirmos esses esforços da sociedade civil com a administração pública na busca de maior eficiência no combate a essa ilegalidade. A questão da equalização de patentes é uma questão mais específica. O tratamento que a Receita dá à marca não dá à patente. Então, se a marca ela pode ser considerada contrafeita, a Receita aciona, informa isso ao titular da marca. O mesmo ocorre com a patente. Apesar do tratamento no TRIP
no tratado ser o mesmo, mas com relação a patentes isso não tem acontecido. Então, aí temos que trabalhar também a atualização do regulamento aduaneiro e a aprovação, uma velha luta de todos nós, a aprovação do PL 333 de 99, que altera exatamente essa questão das penas, equaliza as penas para a falsificação de marcas com as relacionadas à direito autoral, e com isso nós poderemos ter uma ação mais efetiva no combate à questão da prescrição, como já salientado. Enfim, essas são as considerações que eu tinha a apresentar. Mais uma vez agradecendo ao doutor Paulo essa oportunidade e sempre colocando o fórum à disposição para que possamos aperfeiçoar e conhecer cada vez mais esse trabalho, essa ação que deve ser necessária, é uma ação necessária que deve envolver toda a sociedade. Eu passo a palavra agora a André Franco Montoro, presidente do Ético, que fará a sua apresentação. Muito obrigado.